Esqueça o que ainda tem que fazer hoje, esqueça o que vai fazer amanhã, mas fique focado só na palavra do Senhor, porque muitas das vezes nós, para entender a palavra do Senhor, nós precisamos de estar focados na palavra, amém? Porque se o nosso pensamento estiver em outro lugar, nós não conseguimos aprender da palavra do Senhor, amém? Eu vou ser bem breve, mas eu peço que este momento você fixe na presença do Senhor para aprender, amém? Glória a Deus. Todos encontraram o livro de Ezequiel, capítulo 37, verso 1. Dá um glória a Deus. Mas foram poucos que encontraram. Ou vocês comeram um pouco feijão, então não sei. Quem encontrou, dá glória a Deus. Amém, glória a Deus. Será que nós temos que fazer uma panela de feijão no início do culto? Amém, aleluia. A palavra do Senhor, ela fala assim: veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Ele me fez andar ao redor deles, e eu vi que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. Ele me perguntou: filho do homem, poderão viver estes ossos? Eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então ele me disse: profetiza sobre estes ossos. E disse-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: a estes ossos farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Porei nervos sobre vós, farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei a pele. Porei em vós o Espírito, e vivereis. Então sabereis que eu sou o Senhor. Portanto, profetizei como me foi ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho, e os ossos se ajuntaram, cada um ao seu osso. Olhei e vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles, mas não havia neles espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem. E disse ao Espírito: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos ao Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que eles vivam. Amém? Pode sentar, glorificar ao Senhor. Grande é o Senhor Deus. Amados irmãos, nós temos aqui uma palavra muito conhecida sobre o vale de ossos secos, mas esta palavra, ela é muito importante para nós, porque Ezequiel profetizava sobre a vida desses ossos secos. Não foi que aconteceu, mas o Senhor Deus deu uma visão a Ezequiel para profetizar. A palavra de Deus nos mostra que o profeta Ezequiel, ele viveu 6 séculos antes de Cristo, e durante o seu ministério, 22 anos, ele teve 14 visões. O profeta Ezequiel, ele foi levantado numa época de guerra, a guerra da Babilônia. Como vocês sabem, foi a guerra em que o rei Nabucodonosor fez o povo de Israel cativo e fez preso. A palavra de Deus nos mostra aqui que Ezequiel, ele vem de uma linhagem de sacerdotes,
e que o Senhor Deus o levou durante estas 14 visões que ele teve. Deus o levou a ter uma visão que foi a visão dos ossos secos. Mas esta visão o Senhor Deus mostrou a Ezequiel por causa do pecado de Israel. A palavra de Deus nos mostra que o pecado era tão grande. Foi um tempo em que Israel não acreditava mais em Deus. Foi no tempo em que eles passaram de escravidão, que eles estiveram como escravos e que eles já não tinham mais fé, em que eles se encontravam mornos, frios espiritualmente. A palavra de Deus nos mostra aqui que Ezequiel veio profetizar num tempo mais doloroso, que foi no tempo em que Israel passava um momento não de crise, mas de crise espiritualmente, em que este povo, o povo de Israel, eles estavam frios espiritualmente. E uma das coisas que o Senhor Deus nos levou quando eu meditava nesta palavra é que nos dias de hoje não é diferente. Hoje as pessoas estão frias espiritualmente. Hoje as pessoas não se têm importado com a sua espiritualidade. Hoje até os próprios crentes estão como estes neste tempo de Israel, em que o Senhor Deus ainda dizia assim para ele e mostrava através desta visão a Ezequiel que os ossos estavam muito sequíssimos. Por que sequíssimos? Porque já estavam mortos há muito tempo. E uma das coisas que eu tenho observado é que até os crentes, até nós crentes, não estou falando só do mundo, mas estou falando também para crentes, em que a sua vida espiritual tem adormecido, em que a sua vida espiritual tem morrido aos pouquinhos, tem deixado Deus de lado para buscar outras coisas. E nesse tempo em que Deus levou Ezequiel profetizar sobre o Baal dos ossos secos, não era diferente, em que as pessoas estavam morrendo espiritualmente, em que as pessoas, elas deixaram de acreditar em Deus e elas deixaram de ter fé. A palavra de Deus nos mostra que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Eu não preciso ter aqui algo para acreditar que Deus existe. Eu não preciso ter aqui uma estátua ou algo para eu acreditar que Deus existe. Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. E muitos têm deixado a sua fé de lado para buscar outras coisas. E uma das coisas que eu mais observo é que há uma frieza muito grande espiritualmente. E assim o Senhor Deus levou este profeta para trazer esta revelação à sua igreja. E se formos a ver o profeta Ezequiel, ele viveu durante 6 séculos antes de Jesus Cristo. E esta palavra ainda hoje ela continua para nos abençoar e para nos alertar. A palavra de Deus ela é bem clara que o significado de profetizar é prever algo inspirado numa revelação divina. Então, quando eu profetizo sobre a vida dos meus filhos, quando eu profetizo sobre a vida da igreja, é algo que Deus vai abençoar, é algo que vai ser uma revelação inspirada por Deus. Assim Deus levou e deu esta visão ao profeta Ezequiel para profetizar sobre a vida de Israel, sobre os irmãos de Israel que estavam frios espiritualmente. O Senhor Deus mostra a Ezequiel e diz para ele profetizar. Foi numa revelação que o Senhor Deus deu a ele para profetizar sobre o vale de ossos muito sequíssimos. Esses ossos sequíssimos faziam parte
como fosse em Israel. Isso não é Deus é uma visão para ele mostrar, e mostrou ao profeta Ezequiel como estava o povo de Israel. O povo de Israel estava seco, sem Deus, estava seco, morto espiritualmente sem Deus. E o Senhor Deus mostra esta visão ao profeta Ezequiel para alertar a igreja. Vamos supor, alertar o povo de Israel que estava sem fé, que estava sem esperança. A palavra de Deus nos mostra que Ezequiel, ele profetizou durante 70 anos no cativeiro da Babilônia. 70 anos no cativeiro. Agora vamos perguntar uma coisa. Quando o Senhor Deus deu esta visão a Ezequiel, Ezequiel não estava no melhor momento dele. Ezequiel estava preso, vamos supor assim, cativo. Mas o Senhor Deus, ele fala para ele: e veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me levou no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale, estava cheio de ossos. A palavra de Deus nos mostra que quem levou Ezequiel para esse vale foi o Espírito do Senhor. E uma das coisas que eu aprendo através desta palavra é que existem 3 vales. Existe o vale em que eu mesmo escolho. Existe o segundo vale, que é o próprio Deus que nos leva, assim como fez com Ezequiel. Mas existe o terceiro vale, que é o próprio Satanás, que nos faz passar. A palavra de Deus aqui, ela é bem clara, e ela nos mostra que levou o Espírito Santo na vida de Ezequiel, ele levou a profetizar. Eu agora quero perguntar para você: você tem sido um profetizador ou tem sido um amaldiçoador? Porque quando nós profetizamos, é prever algo divinamente, é algo que vai ainda acontecer. Mas quando nós profetizamos, o Senhor Deus estava a mostrar a Ezequiel para ele profetizar sobre os ossos secos. Por quê? Porque os ossos já não tinham mais vida. Mas o Senhor Deus leva ele a profetizar. Por quê? Porque era algo que ainda iria acontecer, mas o Senhor Deus já manda profetizar. Sabe o que eu quero dizer para você nesta tarde? Profetize. Se a igreja não vence obstáculos, se a igreja não vence, se a igreja não tem testemunhos, se a igreja não tem vitória, sabe por quê? Porque é uma igreja que não sabe profetizar. Porque quando nós profetizamos, e o Senhor Deus está a mostrar, através da vida de Ezequiel, profetiza. Mesmo que sejam os ossos secos, profetiza. Aleluia. Se eu quero uma porta de emprego, eu tenho que profetizar. Se eu quero um carro melhor, eu tenho que profetizar. Se eu quero a minha esposa ou esposo na casa de Deus, tenho que profetizar. O Senhor Deus leva a Ezequiel nesta visão para ele. Mesmo esta visão, irmãos, e eu começo a pensar, e humanamente é impossível alguém ter esta visão e profetizar sobre os ossos secos. Isto é só quem tem espiritualidade com Deus. É só quem tem comunhão com Deus. Porque a palavra de Deus ela é bem clara. Espírito do Senhor me pôs no meio de um vale cheio de
profetizar nas suas finanças. Aprenda a profetizar na vida dos outros. Porque quando nós profetizamos, nós estamos a declarar bênção. Mesmo que o profeta Ezequiel disse aqueles ossos secos e que não disse que não houvesse mais vida, que não houvesse mais esperança para a nação de Israel. Mas o Senhor Deus, o Espírito do Senhor, disse para ele profetizar. Eu agora quero fazer uma pergunta para você. Você tem sido movido pelo Espírito de Deus? Você tem sido movido pelo Espírito de Deus? Porque a palavra de Deus nos mostra que foi o próprio Espírito de Deus que o levou ao vale. Não foi Satanás que o levou para o vale, foi o próprio Espírito de Deus. O próprio Espírito de Deus o levou para um vale. Para quê? Para que ele profetizasse sobre a vida de Israel. Eu quero perguntar para você o que é que você tem profetizado sobre os seus irmãos da igreja. Eu quero perguntar para você o que é que você tem profetizado pela vida da sua casa. Eu quero perguntar para você o que é que você tem profetizado sobre esta nação. Profetiza. Mas uma das coisas, irmãos, que eu aprendo através desta palavra é que só profetiza quem tem intimidade com Deus. Só profetiza quem ama a Deus. Só profetiza quem tem comunhão com Deus. Porque quem não tem comunhão com Deus não sabe profetizar. Quem não tem comunhão com Deus só sabe lançar palavras torpes, palavras sujas, palavras que não edificam. Então saiba profetizar. A palavra de Deus, ela nos ensina. Então ele me disse: profetiza sobre este vale, sobre estes ossos, dizendo-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Olha só, ouvi a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque as suas palavras, elas têm muito poder. As palavras que nós lançamos têm muito poder. E a palavra de Deus, ela nos diz assim: profetiza para esses ossos. É para nós entendermos o quão as palavras, elas são proféticas na nossa vida. O quanto as palavras, elas têm poder quando nós somos movidos pelo Espírito Santo de Deus. Quando nós não somos movidos pelo Espírito Santo de Deus, 99 das nossas palavras são maldição. Vocês já repararam quando estamos com alguém que é tudo e 100 palavras, 99 é desgraça, em que 99 das palavras é miséria, em que 99 das palavras não é bênção. Então Deus nos deu o Espírito, Senhor, para profetizar. Eu pergunto: o que é que você tem profetizado? O que é que você tem profetizado sobre a sua vida? O que é que você tem profetizado na vida dos seus vizinhos? Na vida dos que o rodeiam, na vida dos que trabalham consigo? Pergunto para você. Porque é fácil vir à igreja. O mais difícil é nós sabermos ser crentes lá fora. Mais difícil é nós ser crentes lá fora. Porque aqui, colocar uma gravata e uma camisa é fácil. Mas eu quero ver é nós ser crentes lá fora. E profetizar pelos outros. Profetizar até pelos que nos amaldiçoam. Profetizar até pelos que nos machucam. Profetizar até pelos que nos traem. Profetizar pelos que nos fazem derramar lágrimas. Isso é saber profetizar. Assim o Senhor Deus levou esse profeta a profetizar. Mesmo onde já não havia mais esperança.
aonde para o homem já era tudo impossível, porque Israel, a nação de Israel já estava morta espiritualmente. E o Senhor Deus leva este profeta a profetizar sobre a vida de Israel. Irmãos, não estou a falar, olha só, um profeta, o Senhor Deus o levou a profetizar sobre uma nação. Vocês não entenderam. Um profeta Deus o levou a profetizar sobre uma nação. É só para você entender o quanto você pode profetizar pelos outros. É só para você entender o poder das palavras e o poder que nós temos em nome do Senhor Jesus para profetizar na vida dos outros. Porque se o Senhor Deus levou este profeta a profetizar sobre uma nação, você também pode profetizar sobre uma nação. Aleluia. Vocês não estão a entender. Você está a entender o quanto Deus pode usar você através das suas palavras. Se nós formos analisar, Deus usou o profeta, que todos conhecem a passagem, que foi pregar sobre a ilha de Nínive. Um profeta salvou uma ilha. Por quê? Porque ele profetizava, porque ele falava a palavra de Deus. Então, irmãos, é uma palavra não de desencorajamento, mas é uma palavra de encorajamento, para que você saiba o poder que você tem na sua boca. Então começa a profetizar coisas boas, começa a profetizar, mesmo onde você vê que já não há mais esperança. Porque muitas das vezes nós dizemos assim, e é uma das coisas que mais se ouve, mas para eles já não há mais esperança, porque eles já é um viciado, já está muito viciado. Ainda há esperança para aqueles que profetizam, porque nós temos o poder de profetizar. Se Deus usou um profeta para abençoar a nação de Israel, olhem só, e ele ainda diz assim: portanto profetizei como foi-me ordenado. O Senhor Deus tem ordenado para você profetizar. O Senhor Deus tem ordenado para você não estar calado. Há momentos para estar calado, há momentos que nós temos que profetizar. Foi o Senhor Deus que ordenou. Enquanto eu profetizava, houve um ruído. Era o quê? Era a nação de Israel, o povo, era os ossos se tornaram a ter vida. Então imagine só o poder que nós temos em profetizar. Profetize na vida dos seus filhos, profetize na vida do seu esposo, profetize na vida da sua esposa, profetize na sua família, profetize. Se hoje estou aqui é porque alguém profetizou que eu ia estar aqui. Se você está aqui é porque alguém profetizou que você ia estar aqui. Então, eu sei que há profetas e há profecias em que nós temos que ter cuidado, porque há profetas que são vestidos como? Há profetas em pele de cordeiro, mas que não são profetas. E eu disse esta semana a alguém que eu tenho muito cuidado sobre as profecias, porque há profecias que são lançadas para ter sucesso. Há profecias em que muitos lançam profecias, só que muitos afastam a igreja do Senhor, porque lançam profecias falsas, e essas profecias elas não são concretizadas, e depois o povo fica constrangido porque Deus não deu aquela profecia. Então nós temos que ter cuidado quem é o profeta, analisar a sua vida e saber quando é de Deus e quando não é de Deus. Porque é fácil eu chegar aqui e profetizar sobre a vida do irmão Josimar, dizer que Deus vai dar um carro 100 km, zerado.
Josimar, glória a Deus, eu recebo. E depois, se Deus não der um carro zero para ele, Deus até pode crer que ele não tenha nenhum carro zero. É verdade ou não é? Só Deus. Deus tem o melhor para os seus filhos, claro que Deus tem. Mas não quer dizer que ele possa ter um carro seminovo com 10 km, é quase zero. Então nós temos que ter cuidado com quem lança a profecia. Nós temos que ter cuidado de analisar a vida do profeta. Porque muitas das vezes que eu já ouvi profecias de pessoas absurdas, que eu dizia, sem Jesus tem poder, Deus faz com que essa pessoa se arrependa por estar a profetizar coisa errada, que eu sei que não é de Deus. Então nós temos que ter cuidado. Mas o Deus a quem nós servimos deu-nos um espírito para profetizar sobre a vida dos outros. Eu não preciso chegar ao pé do irmão Josimar e dizer: irmão Josimar, Deus vai dar um carro zero. Mas Deus deu-me o poder de chegar ao pé dele e orar e profetizar bênçãos sem medidas sobre a vida dele. O Senhor Deus, Ele quer abençoar o seu povo, claro que Deus quer abençoar. Nós temos que saber profetizar. Se nós profetizamos mal, a Bíblia é bem clara: pedis e pedis mal, porque pedis unicamente para vosso benefício. Agora quero ver alguém a profetizar. Eu chegar a profetizar, por exemplo, eu pela vida do irmão Josimar. Não, Senhor Deus vai fazer o homem mais próspero aqui nesta nação. Mas sem ele saber, não preciso chegar ao pé dele e falar. Mas eu tenho palavras, e o Senhor Deus nos deu o seu Espírito para nós profetizarmos sobre a vida do outro. Profetizar, irmãos, é prever por inspiração divina, prever antecipadamente o que há de suceder. Então, quando eu profetizo sobre uma porta de emprego, Deus me deu capacidade de profetizar. Assim o Senhor Deus fez com ele, Ezequiel. Profetiza. Mas esperem aí. Eu imagino nós, se o Senhor Deus mandar você profetizar, Deus der uma visão a você sobre um balde aos secos, você vai profetizar. Se não tiver inspirado ou cheio do Espírito Santo, vai profetizar? Não vai. Não vai. Eu preguei aqui na quarta-feira sobre o Espírito Santo, em que muitos do mundo, eles não contemplam o Espírito Santo. E o Senhor Deus não mostra as coisas sobrenaturais aos do mundo. Por quê? Porque eles não têm o Espírito Santo. Porque eles não são cheios de Deus. Mas nós somos. Nós recebemos o Espírito Santo. Quando eu profetizo sobre a vida do Iago, eu profetizo cura sobre a vida do Iago. Assim como nós temos feito o grupo de interação sobre a vida da irmã Licinha, da irmã Sônia. Deus pode remover o câncer, Deus pode. Assim como Deus fez com a vida da Rosário. Se Deus removeu aquele câncer, é porque houve profetas e profetisas do Senhor que o profetizaram. Então profetize. O Senhor Deus me deu uma garganta, uma língua, uma boca para falar. Profetize bênção, não maldição. Que da sua boca saia bênção e não maldição. Não use a sua boca para profetizar maldição sobre a vida dos outros. Não, se ela me fez mal, ela vai ter mal. Não. Porque se com o Senhor Deus não é assim, irmãos. O Senhor Deus, Ele tem uma
boca para profetizar coisas ruins sobre a vida dos outros. Porque você não é profeta da desgraça. Vamos analisar a vida de Elias. Quando Elias profetizou para que não chovesse, o que é que aconteceu? Digam-me vocês. Choveu? Não entendi. O profeta orou para que não chovesse. O profeta profetizou que não ia chover. Choveu durante 3 anos e meio? O mesmo profeta orou para que chovesse. E choveu. Você está a entender a importância das suas palavras em profetizar? Profeta Elias, 450 profetas de Baal profetizavam para que o holocausto, para que o Senhor Deus fizesse arder o holocausto. Eles até se encheram de sangue. Eles fizeram holocausto aos deuses deles. E Deus queimou aquele holocausto. Mas espera aí, que é para vocês entenderem bem. Quantos profetas eram? 450. E quantos profetas era que clamavam a Deus, que clamou a Deus para que descesse fogo e queimasse aquele altar? Só um, Elias. Vocês estão a ver a diferença de um profeta de Deus e quem não é profeta de Deus? Quem é profeta de Baal? Eram 450 profetas de Baal a profetizar, a fazer sacrifícios ao Deus deles. Mas Deus usou só um profeta para declarar ao Senhor e que viesse fogo do céu e queimasse aquele altar, e que eles soubessem quem era Deus de Israel. Vocês estão a entender, irmãos, a importância que nós temos em saber profetizar? Você está a entender a importância que nós temos em profetizar? Vocês já repararam que muitas das vezes há famílias amaldiçoadas por causa do que? Profecias lançadas. Não, porque aquele nunca vai dar nada. Ele tem filhos, filhos dele também nunca vai dar nada. Vocês já viram que a geração que se acarreta numa maldição quando há pessoas que amaldiçoam? Vocês já repararam nisso? Quando há maldição nas nossas palavras em profetizar sobre uma família, já reparou nisso? A importância das nossas palavras. E Deus leva ao profeta Ezequiel a profetizar, aonde se Deus mandasse alguém profetizar, ia dizer que estava maluco. Mas o Senhor Deus leva este profeta a profetizar, porque ele sabia quem mandou profetizar. Através deste profeta Ezequiel, vem outro profeta, que eu não sei o nome, profeta Chorão. Ajudem-me, qual era o profeta Chorão? Jeremias. Vocês já viram a importância de ser um profeta de Deus na terra? Mas hoje eu não quero falar sobre o livro de Jeremias, o profeta Chorão. Eu hoje só quero unicamente falar sobre este profeta. O profeta que profetizou sobre a vida de Israel. Portanto, profetiza, diz-lhes: assim diz Deus. E
e abrirei as vossas sepulturas, e vos farei sair delas, ó povo meu. E vós tratei, ó terra de Israel. Então sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fazer sair delas, ó povo meu. Porém em vós o meu espírito e vivereis, e vos porei na vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Vocês já viram a importância do que é profetizar na vida de Israel, onde não havia mais esperança? Onde aos olhos humanos o povo estava morto. Irmãos, e eu digo-vos uma coisa do fundo do coração: se esta igreja ainda está de pé, porque alguém tem profetizado. Se esta igreja está de pé, porque alguém tem profetizado. E eu creio nas profetas, Senhor Deus, porque eu sei quem tem profetizado sobre a vida desta igreja são homens e mulheres de Deus. Porque as tempestades que têm se levantado contra esta igreja, as tempestades das pessoas que têm desistido desta igreja, não só desistido de sair, mas desistido de lutar por ela, muitos estão aqui dentro. Mas esta igreja está de pé porque alguém tem profetizado. E eu creio que o Senhor Deus, Ele tem bênção sobre cada um de nós. E Deus tem usado profetas do Senhor. Eu quero fazer um apelo nesta tarde para você que não tem profetizado, ou por algum motivo, alguma tristeza, alguma ansiedade, ou porque se pensa inferior e que pensa que o Senhor Deus não ouve as suas profecias, ou que por algum motivo você pensa que Deus não ouve aquilo que você fala, aquilo que você profetiza, venha cá à frente. Eu quero orar por você nesta tarde. Eu quero que você saia daqui como este profeta Ezequiel, que aonde não havia mais vida, este profeta profetizou e houve vida. Eu quero orar por você e profetizar na sua vida, para que você saia daqui sabendo profetizar na vida dos outros. Eu quero que você saia daqui mesmo sabendo que não há esperança, mas eu quero profetizar sobre a sua vida. Eu quero profetizar sobre a sua vida que você vai ser um profeta de Deus. Eu quero profetizar na sua vida, assim como o Senhor Deus disse para Ezequiel: profetiza sobre o mal desses ossos. Venha cá à frente, Duda, coloca aí o louvor. Eu quero orar por você que está assim seco. Eu quero orar por você